Olá, boa noite. Eu estou esperando a Tiziana Branco, que é uma super psicóloga, que eu vou apresentar para vocês. E é uma mineira, gente, que eu conheço. Boa noite para todo mundo que estiver entrando. Hoje eu vou ter um bate-papo com uma mulher muito interessante, que eu conheço, gente. Eu acho que a minha vida inteira. Os pais eram amigos e dos meus pais e a Tiziana, ela se transformou numa mulher encantadora, uma profissional de mão cheia, é uma psicóloga formada pela PUC Minas, morou muitos anos fora do Brasil, tô esperando ela entrar aí. Tchó, cadê você? Eu chamo ela de Tchó, viu, gente? Mas hoje eu vou ter que chamá-la de Tiziana. E ela é uma mulher incrível, porque hoje o assunto que nós vamos debater é a obesidade na infância. É a gordura que maltrata a gente demais. Ela deve estar entrando aí. Deixa eu ver. Ela deve estar chegando já. Mas esse é o nosso assunto. Quem quer, olha aqui, pra vocês verem como é que o negócio é sério. Essa daqui sou eu, ó. Olha pra vocês verem. Isso aqui eu devia ter 8 anos de idade. Vocês não têm noção, não, gente. Mas eu era aqui, ó. A tia tá entrando. Pera aí. Volta aqui, Tiziana. Pronto. Tô aceitando ela aqui. Tiziana Branco. Tá entrando aí. Cadê você, Tchó? Pera aí, gente. Ah, tá. Oi! Que saudade. Ô, gente, eu tenho tanta. Hoje eu tô feliz de eu estar reencontrando essa amiga maravilhosa da minha vida inteira, né, Tchó? Uma vida inteira, Ana, inacreditável, né? Eu não É de gosto, coração. eu tenho que chamá-la de Tiziana, porque hoje é sério, então eu preciso ter essa formalidade com essa mulher incrível, com essa profissional hoje que atende no mundo inteiro, online e também pessoalmente, né? É uma das profissionais mais respeitadas de Minas Gerais. E eu acho que hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, que é a obesidade na infância e na adolescência. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Você é uma psicóloga, hoje com especialidade em vários segmentos da Pois psicologia. é, Fala ótimo você tá, isso. ótimo você tá falando isso. Em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você, né? Uma pessoa querida de muitos anos de amizade, né? Isso é muito bom e um assunto tão importante, né, Ana, para a gente poder conversar. Então, assim, obrigada pelo elogio, né, de ser uma das psicólogas mais respeitadas de Minas Gerais. Mesmo, Muito, te agradeço muito. Só que algumas coisas é importante deixar claro, né? Eu sou psicóloga clínica formada pela PUC desde 93, tenho quase 30 anos, né, de clínica, mas eu não sou especialista em obesidade, em psicologia infantil. Nós estamos aqui hoje, gente, porque a Ana me convidou para bater um papo. Eu fiz um comentário sobre um post que ela fez, sobre o que ela viveu, o que ela passou. E aí eu dividi um pouco das nossas histórias parecidas. E muito ela falou assim: ah, então por que você não fala um pouquinho disso? Né? Então, aqui hoje, eu não estou como especialista, né? Eu acho que cada caso é um caso, não estou para dar diagnóstico, nem julgar, nem nada. Eu acho que é muito importante deixar isso claro, né, Ana? Porque a live várias pessoas assistem, então, assim, eu não estou fazendo nenhum diagnóstico. Nós vamos bater um papo e tá? comentar. Mesmo não sendo especialista nesse assunto da obesidade infantil e na adolescência, você atende um público já que são mães, pais, entendeu? E que Sim, eu aí adulto, é isso, sim, sim. numa condução destas pessoas com relação a essas crianças, né? Sim. Porque fui uma criança obesa. Uhum. Ninguém acredita, mas eu fui. Tô até mostrando, ó. Olha aqui. Essa daqui sou eu, gente, ó. Eu, Pois é. aqui eu devia ter 8 anos, 8 para 9 anos. Esse jantar aqui foi até um jantar muito interessante na Casa da Pampulha, porque chegou a Marina Montini,
Você vê como é que beleza é uma coisa que marca a vida da gente e é importante, Uhum. né? Chegou a Marina Montini e a Rosemary. Você acredita? E eu era uma meninota. Eu fiquei deslumbrada com a beleza daquelas duas mulheres, né? Uma cantora, a outra mulata do dia. E todo mundo que olhava para mim, Tiziana, virava pensava já na cabeça da minha. Eu acho que já. Ana, seu som sumiu. Eu não estou te ouvindo. Agora voltou. Tá. Eu era muito menina, vi aquelas duas mulheres maravilhosas entrando num jantar na casa dos meus pais, eu fiquei inebriada com a beleza delas. O que se comentava naquela época era o seguinte: coitada de Edna, tão bonita, e a filha tão gorda. Eu só não sofria tanto porque eu era menina demais. Então, eu acho que eu não compreendia determinadas coisas, sabe? Sim. Mas esse é um assunto que eu acho que a gente precisa abordar os pais, porque eu, naquela época, acho que minha mãe não sabia lidar com a questão, sabe? Então, eu queria escutar a sua opinião como uma especialista em adultos, em comportamento, e uma mulher que tem tanta Uhum. psicologia, né? Qual que é a sua opinião de como um pai deve conduzir esta história com filhos que estão passando pela mesma coisa que eu passei na vida? Ana, eu acho que, em primeiro lugar, se toda palestra que eu dou, e curso, e treinamento que eu faço, a primeira coisa que eu falo é assim, tira as mães e os pais da cruz. Tipo, não condenem, né, os seus pais. Então, eu acho assim, os pais, mães principalmente, elas sempre fazem o melhor que elas podem fazer, do que elas sabem e da consciência que elas têm do momento que elas estão vivendo, né? Então, assim, a sua mãe, ela achou que ela estava fazendo o melhor para você, né? Só que não tinha uma bagagem, um conhecimento. Primeiro que casavam muito jovens, né? Não tinha muita acesso ao conhecimento, à leitura. Então, eu acho que a primeira coisa que é muito importante, que eu sempre falo para todos os pacientes, assim, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam. Cometeram erros? Sim. Isso é importante a gente abordar e falar, porque os pais cometem erros. Então, falado isso, é importante que os pais entendam que qualquer exagero, qualquer coisa que está fora do hábito, tem algum distúrbio, tem alguma, não distúrbio, tem alguma disfunção que está acontecendo ali. É preciso ser olhado com mais carinho. Então, a primeira coisa que eu recomendo é descartar qualquer questão física, que seja endócrina, né, estudar a parte genética, se não tem algum distúrbio hormonal, né, de alguma glândula. Tiziana, de Exatamente. cultura, né? Então, estudar isso melhor, ver o comportamento do filho. No meu caso, naquela época, eu era uma menina. E eu falava, gente, eu sou menina, me deixa quietinha, me deixa comer, Mas, né? Ana, sabe o que acontece? Na nossa época, ainda não existia assim, esse padrão da cultura da beleza e essa pressão, porque hoje as mídias sociais, elas exacerbaram essa cobrança, então tem várias crianças e adolescentes que deprimem, que tentam suicídio, que, sabe, não socializam. É uma loucura. Por quê? Ver alguém nas redes sociais, todo mundo está lindo e maravilhoso e eu estou péssima, né? Então, o que eu recomendo, em primeiro lugar, às mães? Elas primeiro descartarem esse exame físico, que é Uhum. muito importante. Segundo, é olhar com um pouco mais de atenção e carinho, porque antigamente, na época das nossas avós, gordura era sinônimo de saúde. Então, assim, a criança tinha que comer. E tem muita gente que carrega um pouco dessa coisa assim, não, a criança tem que alimentar bem, tem que comer bem. Então, assim, não respeita, de repente, o movimento de cada criança. O que está acontecendo com ela? Por que ela está comendo tanto? Né? Porque, na verdade, a comida, a bebida, a droga, a compra, qualquer exagero, é uma maneira que a gente tem de compensar tristezas, ansiedades, angústias.
medos. Então, assim, é para os pais olharem para isso, assim, o que será que está acontecendo com meu filho? Por que ele está usando a comida, né, como uma fuga ou uma cobertura? Porque a gordura, Ana, é muito interessante quando a gente começa a analisar da questão da leitura corporal. A gordura, ela é meio uma camada de proteção. A gente se esconde atrás da gordura. Então, você mesmo utilizou um termo. Você falou assim, Tiziana, assim, eu ficava bem porque eu era menina, então a gordura me protegeu. Eu continuei menina por muito tempo. Isso. Entende? Então, a gordura, ela foi usada de uma forma até sábia, sua, intuitivamente, de te proteger e continuar criança, porque aí você não era assediada, né? Não virou adolescente precoce. Então, quer dizer, a gordura, ela está ali para proteger, né, a criança de alguma maneira. E os pais têm que começar a dizer, o que será que está acontecendo? Por que meu filho está usando a comida como uma fuga, como uma proteção? É. Entende, Ana? Sabe que a minha mãe, quanto mais ela chorava, que ela chorava, quando não cabia nada, né? Ia, realmente, assim, nada ficava bem. E ela chorava muito, e quanto mais ela chorava, mais eu comia, sabe? Com Lógico. sinal de protesto, né? E essa questão da beleza hoje, dessa cobrança, na época, as mulheres eram muito vaidosas. Não tinham essa ferramenta, né, Uhum. que a gente tem hoje à mão, mas tinha o jornal, tinha a coluna social. Não, social. Uhum. Eu me lembro que elas todas se aprontavam para os jantares, elas queriam estar lindas. Minha mãe começava a produzir 3 horas da tarde, tinha um jantar lá em casa, dentro da bacia de gelo, para até Igualzinha a minha mãe. Que, aliás, ela está assistindo aqui, ela está vendo. dando um beijo para ela. Então, assim, elas produziam, não tinha essa história de botox, não tinha essa história, era, sabe, era uma plástica que até podia fazer. Uhum. Uhum. Elas eram absolutamente femininas, muito vaidosas e queriam, naquela época, estar lindas, maravilhosas na foto, né? Então, essa questão da beleza, ela já existia comum, acho que sempre existiu na vida. Mas o que eu acho, eu vou até falar, porque eu tenho seguidores de 13 anos, sabe? É engraçado, é um pouquinho, Interessante. mas tem. Eu tenho alguns seguidores nessa faixa etária, entrando para a adolescência. Eu acho que a beleza ela precisa ser encarada na vida das pessoas como um presente gostoso. Sim, sim. Até é o seguinte, existem vários tipos de beleza, né? Você, Uhum. psicóloga, sabe disso. Às vezes pode não ser uma mulher linda de traços, mas é um charme. Tem gordinha que dá banho, Uhum. 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 gostam das magrelas, das magrinhas. Então, eu acho que tem sempre alguém que vai gostar da gente de alguma maneira e vai nos olhar de uma maneira diferente, sabe? Isto eu acho importante a gente abordar. Cada um tem que aceitar a si mesmo como nós somos, sem sofrer. A gente pode melhorar. E é aí que eu quero te escutar. Pois é. Então, o que acontece, Ana? Você falou assim, minha mãe, ela era aprontável, era bonita, ela queria que eu fosse, e quanto mais ela me cobrava, mais eu chorava. Então, assim, pensando nos pais, numa reeducação dos pais, o que eu sugiro? Assim, em primeiro lugar, muitas vezes a mãe se frustra que o filho não é o que ela projetou, então ela começa a cobrar que o filho encaixe naquele perfil que ela sonhou, que ela imaginou e que ela acha que é bom e perfeito. E em Uhum. vez de olhar para o filho, como você está me falando, como o filho é. Né? Quais são as características? Por exemplo, tem mulheres que nunca vão ser magrinhas, porque o biotipo delas é mulherão. São ossos largos, mulheres grandes. Então, ela nunca vai ser aquela coisa esquálida. Então, a mãe tem que olhar para o filho com esse respeito e enxergar a beleza do filho e ajudar com que ele se descubra. Porque a criança que é gordinha, ela já sofre bullying na escola. Aí Nossa, o refúgio, pois é. A muito. gente, né, eu passei como você passou, assim, a gente não tinha roupa que cabia, não tinha sapato que servia.
Então, assim, nada ficava bom. Aí a gente não era paquerada, a gente tinha vergonha de ir nas festas, né? E nós duas, nós somos mulheres altas, então, assim, nenhum homem chamava para dançar, porque aquela coisa assim, os homens eram, pois eram mais baixinhos, é porque... Olhasse, era pela que eu estava, mas nada, mas nem passava perto de alguém, eu chamar a atenção de alguém, entendeu? Meus amores platônicos, nossa, mãe, porque eu, né, a gente vai crescendo, então tinha um ou outro que te chamava atenção, nem estava aí para mim. Pois é, então assim, eu acho da importância de perceber e de valorizar esse filho, porque em casa é onde o filho se sente o colo, sente o aconchego. E aí, de novo, eu repito, né? Não recriminando as mães porque elas estavam tentando tirar a gente daquele lugar, né? Para que a gente fosse mais bonita, que a gente fosse desejada, que a gente vivesse uma vida melhor dentro da teoria delas, né? Então, na melhor das intenções, elas tentavam botar a gente para frente. Só que essa fala é uma fala que coloca a gente mais para baixo. Por isso que você chorava. Né? Assim, você chorava assim, de frustração, porque você não quer decepcionar sua mãe. Que criança que quer decepcionar os pais? Era ela, eu comia, era diferente. Brava. Eu comia, comia e comia, entendeu? Pois, mas assim, na verdade, de angústia, de frustração, porque você estava desapontando a sua mãe. Né? Filho nenhum quer desapontar os pais. Né? Então, eu acho que esse olhar mais carinhoso dos pais e desse acolhimento, porque a casa é um lugar onde o filho pode encontrar essa proteção e esse cuidado. E outra coisa que é muito importante comentar, várias vezes crianças que são obesas, elas estão passando por sérias questões emocionais, tipo abusos, não só emocionais, como físicos, como sexuais, porque a criança aí ela engorda para ela poder esconder, né, o feminino dela ou a sexualidade dela. Então, são coisas que são mais sérias, né? E a gente nunca acha que isso acontece. Então, assim, a obesidade... E acontece, é muito comum isso acontecer. Assim, as pessoas às vezes acham que abuso é uma coisa muito drástica, muito violenta. Não, abuso às vezes são coisas sutis, são uma passada de mão, uma sentada no colo, um olhar diferente de um adulto para uma criança. Então, assim, às vezes está acontecendo alguma coisa com a criança que os pais não estão em alerta. Então, esse olhar, esse conversar... E outra coisa, Ana, também muito importante, a criança... Hoje nós somos adultas, a gente consegue verbalizar mais ou menos o que a gente sentia, o que a gente estava vivendo. A criança não sabe disso. A criança não tem bagagem, vocabulário, experiência de vida para falar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Então, muitas vezes, os pais precisam de chegar e falar assim, olha só, meu filho, eu estou vendo que você está ansioso, está comendo, o que está acontecendo? Me fala o que está... Nem perguntar o que você está sentindo, porque a criança não sabe nem o que ela está sentindo. Ela está perdida dentro da situação que ela está vivendo, entende? E aí, Ana, eu tenho uma fala que eu gosto muito e ela é muito preciosa, que é o seguinte. Assim, é uma dica de ouro que eu dou. Se todo segredo adoece. Então, assim, a criança, quando ela, adulto também, a gente quando guarda segredos, aquilo de uma certa maneira vai nos minando e nos adoecendo. E a criança, por várias questões, por essas questões que eu já falei, emocionais, que não tem vocabulário, não sabe, ou às vezes é coagida, ou às vezes é chantageada, ela guarda segredos. E às vezes viram segredos de família, de uma vida inteira. E aí eu entendo o seguinte, a gente quando verbaliza os nossos segredos, que a gente admite as nossas falhas, os nossos defeitos, as questões que nos entristecem, é uma maneira de curar. É uma maneira que a gente está começando a transcender e a transmutar aquilo. Então, falar, sabe, mesmo na fase adulta, porque às vezes é uma criança que ela foi obesa, ela luta a vida inteira com o peso, porque ela tem uma questão ali que ela não olhou. Uhum. Entende? Então, assim, falar, sabe, das nossas questões que nos entristecem, dos nossos medos, ter um espaço seguro para isso. Né? Assim, uma pessoa que você confia. Eu não estou falando que você chegar numa mesa de bar, num restaurante e falar da sua vida. Não é isso. É buscar ambientes seguros para você falar das suas dores. Já houve uma evolução, porque hoje
Antigamente, os pais não colocavam filhos em psicólogos. Uhum, uhum. Sim, Eu conheço, elas têm um psicólogo, né? Às vezes é preferível, é o que eu falo, é preferível você abrir com um profissional do que falar com uma pessoa até da sua idade, uma amiga, lógico. coisa que eu acho que é fundamental, que se chama interpretação. Uhum, Você fala, ela pode ter vários níveis de interpretação de alguém. Igual, por exemplo, você fala, nossa, meu marido hoje está chato, sabe? O meu filho hoje fez isso, fez aquilo. Daqui a pouco as pessoas vão conjecturando coisas, né? Já está separando, seu filho já está com problema. Tem nada disso. Foi apenas uhum. um desabafo. Então, eu falo sempre, é preferível desabafar com um profissional. Não tenho dúvida. Eu Inclusive, Ana, o que você está falando, Ana, isso existem vários estudos e pesquisas científicas que falam que é o seguinte, a percepção que a gente. Os fatos em si não significam nada, são fatos. Uhum. Eles se tornam alguma coisa quando há a sua interpretação. Então, o que é a minha interpretação? É a minha percepção de mundo. E de onde vem a minha percepção de mundo? Da minha criação, dos meus valores, de tudo que eu vivi, dos medos que eu tive, das alegrias, das tristezas. Então, quer dizer, a percepção, o meu filtro, ele é individual. Então, a minha interpretação de um fato, isso inclusive tem várias pesquisas falando disso. A minha tradução de um fato é diferente da sua, porque nossas experiências são diferentes, a nossa criação é diferente. Então, o seu olhar vai ter coisas que o meu olhar não tem. Entende? Então, isso é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, que busquem ajuda. É importante ouvir, é importante acolher o não julgamento, né? O espaço terapêutico é um espaço de não julgamento. Tem muita gente, eu tenho algumas pacientes, às vezes falam assim, eu tô até com vergonha de te falar isso. Então, Mas assim, as pessoas ainda. Não, mas assim, brincando, elas acabam falando, mas assim, é, é difícil a gente, às vezes, se desnudar e falar. Então, nós estamos falando de uma coisa, Ana, que tanto o filho tem que ser tratado, como os pais também têm, porque é um conjunto de situações. viu, Tiziana? Os pais têm que ser tratados antes do que os filhos, porque Não, lógico. eu acho que os Não, filhos inclusive, não. são Lógico, do pai e da mãe. Você concorda? É isso. plenamente. Inclusive, terapia infantil, quando você leva um filho para o psicólogo, é a família inteira que é tratada, porque não adianta você tratar da criança sem entender o contexto que ela vive e a cabeça dos pais, a mentalidade dos pais. Então, os pais precisam também de rever algumas posturas, alguns comportamentos. Eu acho que hoje a gente vive um problema diferente do que X anos atrás, né? Eu estou falando, eu tinha 8, 10 anos, no auge da minha gordura. Eu tinha uma mãe muito presente, muito. Ela Uhum. viveu para nós, viveu para o meu pai, viveu para os filhos, né? Ela podia errar até alguma coisa da criação nossa, mas era uma mãe muito atenta. Podia, às vezes, não saber conduzir uma questão. Uhum. Uhum. Eu acho que nós vivemos num mundo que é muito diferente. Primeiro, muito mais dinâmico. Segundo, a cobrança muito maior, porque tem essa máquina na mão da gente, né? E Uhum. tudo chega com uma velocidade. Muitas mães são arrimo de família, precisam trabalhar, precisam Uhum. ir hoje a receita da casa com o marido, e outras realmente precisam cuidar da casa integralmente, porque não tem outra fonte. Sim, sim. Essa cobrança em volta dos pais e da mulher era muito maior. Como é que hoje você, como psicóloga, que lida com muita gente, né, vê essa questão? Né? Porque mudou, Tiziana, mudou. Hoje os Mudou estão e querendo muito. escolas eduquem os seus filhos e que as escolas passem para eles tudo aquilo que está acontecendo com eles. E não é assim. Não. Pois é, essa questão, Ana, é uma questão séria, né? E, de novo, eu falo assim, eu não sou especialista, não trabalho, mas eu percebo muito essa delegação. Assim, os pais estão cansados, eles estão exaustos, eles estão com uma rotina, né, enorme, que hoje em dia a demanda é diferente, as mães não ficam em casa mais.
Então, elas delegam esse olhar, essa criação para a escola. E não é a mesma coisa, né? Então, eu costumo falar o seguinte, a questão de estar com seus filhos não é o tempo, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Então, se você tem pouco tempo, mas o pouco tempo que você tem, você está presente, não é no celular, né? Seu filho aqui e você está no celular respondendo WhatsApp, entrando na rede social, comentando com uma amiga, atendendo telefone, isso não é estar presente, né? Se você tem um tempo de qualidade com seus filhos, presta atenção, olha, toma um tempo, isso já está valendo. Entende? O filho já se sente acolhido. É óbvio que o filho sempre vai querer mais tempo. Porque a criança, o que ela quer? A presença dos pais. É. Você é especialista também na... Como é que fala? Fala aí, Na Tchau. medicina, na Não, Ayurveda, hipnose. Não, na hipnose. Me eu fala fiz um a pouco. minha formação. Isso, E, por exemplo, não seria um caminho também? Crianças podem fazer esse passo a passo da hipnose, porque funciona, porque eu já vi, eu presenciei, e é incrível, gente. É impressionante. Eu vi a minha mãe sendo hipnotizada e a voz dela mudar, e ela voltar anos no tempo. E olha, ela chorava, chorava. Depois, uma hora, a gente podia falar com isso com mais tranquilidade, eu te conto. Mas assim, ela mudou fisicamente, sabe? O jeito de agir, a voz dela é incrível. Isso não seria hoje um meio para poder ajudar as pessoas, inclusive as crianças, nessa questão? olha, Ana, eu não vou saber te responder essa pergunta, porque é uma coisa muito focada para criança. Eu fiz um treinamento nos Estados Unidos, foi um conhecimento muito interessante, é uma abordagem que eu não pratico ela mais, porque eu tenho outras abordagens que eu acho que já a ciência já evoluiu, os métodos já evoluíram muito. A hipnose, ela pode ser uma faca, estou falando para adulto, tá? Ela pode ser uma faca de dois gumes porque você abre o seu inconsciente e se você não tiver em boas mãos, com os bons profissionais que não saberem te conduzir no processo, se torna uma coisa muito delicada, porque você vai abrindo portas que às É vezes impre- você não está pronta para você acessar e lidar. Então, em termos infantis, eu não sei te falar, sabe? Eu acho que existem muitas ferramentas. A criança, por exemplo, como eu te falei, a criança não é muito verbal. Então, a criança ela é muito corporal e ela é muito lúdica. Então, existem brincadeiras, existem formas de você uma buscar informação delas. isso, e de trabalhar com a criança de uma forma que ela consiga comunicar. Porque a criança, se você perguntar para ela o que ela está vivendo, ela não vai te falar. Ela não vai te falar. Porque, como eu te falei, às vezes nem ela entende direito o que está acontecendo. Então, a criança é um outro mundo, sabe, Ana? Uma outra história. Agora, só para as pessoas entenderem, porque existe essa mistificação em termos da questão hipnótica, o que é um estado hipnótico, Ana? O estado hipnótico é um estado que você está quase... Sabe aquele lugar que você está quase dormindo, você não está dormindo 100% nem consciente, você está naquele meio limbozinho entre acordado e dormido e vice-versa. Quando você está acordando, mas você está meio lá, não está aqui. Esse é o estado meio hipnótico. Então, a hipnose te induz a te levar nesse lugar, porque nesse estado você acessa o seu inconsciente com mais rapidez e facilidade para ter informações que você não está entendendo e percebendo. Né? Não sei se você sabe, mas a gente tem muito pouco consciência do que a gente vive. 90% do que a gente vive, a gente não tem consciência. É nosso inconsciente que está coordenando comportamentos, pensamentos, sensações. Então você fala assim, gente, mas de onde que isso veio? Está vindo de coisas que estão guardadas no seu inconsciente que você não tem a menor noção. Então, eu falo o seguinte, essa janela entre quase adormecer e quase acordar são momentos importantíssimos para você, quando quiser mudar um hábito comportamental, de você fazer frases impactantes para você. Porque isso entra e você muda várias crenças negativas, você coloca coisas positivas
no seu registro. Então, essa é uma dica bem legal também, assim, de quem quer mudar alguma coisa, de começar a falar frases. Nesse momento, quando você tomar consciência, assim, você começar a falar coisas positivas, assim, eu sou próspera, eu sou cada vez mais feliz, eu estou cada vez mais saudável, coisas que você quer. Que Porque isso, aconteça e aconteça. Uhum. isso entra no seu inconsciente com mais rapidez, sem barreiras. Entende? Então, o estado hipnótico, por isso que no estado hipnótico você acessa as memórias, informações que a pessoa às vezes não tem nem noção que estava lá. É por causa dessa janela. Tiziana, o mal do mundo hoje é a depressão, não é? Um dos maus, doença que paira sobre as pessoas é a depressão. Existe muita criança, apesar de não ser a sua especialidade, mas assim, muita criança depressiva. Você tem notícia disso? Muito. É? É uma coisa assim assustadora. Que na nossa época isso a gente não sabia nem o que era isso, a Nada. gente não vivia isso. Então, assim, ainda os estudos, né, estão sendo muito recentes em relação a isso, mas como não é a minha área, mas eu sei que é uma coisa preocupante, Que né? E adolescente tomando Rivotril. Uma coisa louca. pois é, pois é, Ana. Aí eu, assim, é, né, os estudos mostram, é, é, as pesquisas falam Eu que é o dormi. seguinte. Pois é, que é o seguinte, tem várias coisas que podem afetar isso daí. A primeira coisa, eu acho que é a falta de resiliência. As crianças, elas têm muita dificuldade de lidar com frustração, com os nãos, com frustrações, com limites. Então, são crianças o seguinte, quando a namorada termina, ela acha que é o fim do mundo, porque é uma dor, ela entristeceu profundamente. E que a tristeza faz parte da vida, é importante a gente saber estar triste, né? Viver as dores, as perdas. Então, as crianças hoje estão estudando porque, assim, às vezes, por superproteção, ou por ter pouco contato físico, porque as crianças estão muito digitais hoje em dia, convivem menos, trocam menos experiências físicas, corporais, de corpo, porque isso é outro lugar, sabe? Você olhar para o outro, você tocar, você estar junto, você fazer um esporte coletivo, isso te dá uma outra dimensão de contato humano, de troca. Visão, né? De Pois é. espaço não é só seu, você tem que aprender a dividir com as É pessoas. dividir, exatamente. Os meninos hoje vivem o próprio mundo. Vivem. Ana, aí que acontece? Você vive o próprio mundo? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você estivesse sozinha numa ilha deserta, você se conheceria? Você saberia quem você é? Você sozinha numa ilha. Bom, eu acho Você que eu, saberia que a Ana Paula, você eu saberia que a Ana Paula era caridosa, que a Ana Paula é comunicativa, que a Ana Paula. a ilha é você com você o tempo inteiro, única e exclusivamente com você. Você tem que aprender a lidar com a solidão, buscar o seu. Mas você saberia várias qualidades e defeitos que você tem? Você não tem, Não. você não tem pelo que dividir com ninguém. Você não tem nada. Exatamente. Então, o que acontece? O que acontece? A gente se conhece na troca. Então, os meninos hoje trocam um pouco. A gente sabe que a gente não dá conta disso, que a gente é bom naquilo, que a gente é egoísta, que a gente é caridoso, que eu sou amorosa, que eu sou fria, enfim. A gente sabe quem a gente é através das relações. Então, os meninos hoje, com essa coisa digital, com o mundo que eles vivem dentro deles, aí eles criam o que eles querem criar, o que eles imaginam, o que eles sonham, o que eles acham. E aí o jogo dá poder que não tem. E aí, quando ele vai viver a vida real, ele se frustra e é diferente. E aí ele não dá conta de lidar com isso. Você Ele tem dificuldade de lidar com isso. ainda depara com um assunto que para mim é muito pior, que é essa questão material. Aí no Instagram você o tempo inteiro está vendo tudo lindo, maravilhoso, é Exatamente. fantástico, sabe? É o barco mais fantástico, o carro, é tudo, a sedução, a roupa mais linda, né? O que os outros têm,
que muitas vezes você não sabe nem se é verdade, porque a internet tem disso, né? Ela mostra o que ela quer mostrar. Exatamente. E outra coisa, Ana, que a gente está falando. A ação é dentro da sua casa e do não poder ter que lutar para ter, que é o normal, né? Porque tem outros que têm na facilidade, mas o normal é você lutar para ter alguma coisa. Pois é. Aí, linkando ao nosso assunto de hoje, que é a obesidade infantil, olha para você ver que interessante. Aí uma criança dessa, ela vê tudo isso, aí o que acontece com ela? Ela fica ansiosa, porque ela não tem, ela não pode, ela se acha pior, aí ela come mais, ela se engorda, aí a gordura protege ela de estar cada vez, aí ela se esconde. Então, assim, até esse isolamento e essa frustração de não... Ana, em alguns momentos, porque tem uma hora que ela tem que sair da concha, ela tem que enfrentar o mundo no dia seguinte, porque ela tem que ir para a aula, ela tem que aparecer, ela tem que lutar pelo que ela sabe, aprender a lutar pelo que ela quer ser, né? E aí é que começa o problema. Uns Pois é, e outros não. outros não. E aí o que acontece? Também linkar, né, conectado à questão da obesidade, são crianças que estão mais sentadas, elas são pouco ativas, porque o jogo, a internet, o computador faz com que você fique sentado. Então, isso aumenta o grau de obesidade, aumenta o grau de depressão, porque hoje em dia é falado em todos os tons, em todos os cantos. O exercício físico é remédio, assim. Foi o que me salvou. Pois é. Vou te falar mais. Como eu tinha pai mais velho e minha mãe era uma mulher também muito atuante, enfim, vivia muito para o meu pai, essa questão do esporte naquela época não era uma coisa importante na vida deles, sabe? Eles não tinham esse olhar de estímulo. Uhum. Então, eu acho que eu fui uma criança que eu, comigo mesma, eu reagi sozinha. É interessante isso, porque eu busquei sozinha. Eu era altamente disciplinada, por incrível que pareça. 7 horas eu estava dentro de uma quadra de tênis no pique, fazendo a minha aula, sabe, religiosamente. Meus pais nunca assistiram um jogo meu de campeonato, olha para você ver, nenhum, e eu não levei adiante tênis porque eles não me deixavam viajar. Então, na cabeça deles, aquilo era um passatempo. Logo, eu ainda fui crescendo, fui entrando na adolescência, despertei, né? Você começa a namorar. Eu entrei para o meu karatê, que foi o que me salvou na vida, que começou a Depois transformar, me lembra de falar de luta, tá? Depois me lembra de falar sobre a luta. porque você vira um outro ser. Forma fisicamente, eu ainda não, naquela idade, ainda com 17, 18 anos, eu ainda não conseguia ter essa dimensão, eu não tinha ainda a persistência que eu tive depois que eu casei. É incrível. Sabe? A luta, eu falo isso para os pais que estiverem me assistindo, a luta cura. A mulher é muito preconceituosa, porque ela acha que a mulher não pode lutar. Primeiro, é uma luta. Primeiro, é muito sedutor. Segundo, é altamente. É fundamental para o seu equilíbrio emocional. Te dá uma autoestima, uma autoconfiança, um autocontrole, sabe? Que a criança, que o adolescente precisa ter. Disciplina, Ana. A luta traz muita disciplina. Mas isso E é fundamental, pois é fundamental para qualquer conquista na vida. Qualquer coisa na vida. Mesmo casada, o meu marido queria que eu parasse. Eu falei, não para de jeito nenhum. Sabe? Olha para você ver como isso como é que é impressionante, né? O preconceito dos outros, a gente precisa lutar contra isso dentro de casa, dentro de casa. Então eu falo hoje para os pais que estiverem assistindo, estimulem os seus filhos, coloquem numa arte marcial, veja o melhor mestre ou a melhor mestra, sabe? Porque eles vão se transformar em outros seres. Além deles aprenderem a se defender, eles vão ter um equilíbrio muito maior, sabe? Uma E outra coisa, Ana. rigorosa conforme Pois é. eles for. Exata, é importantíssimo. E outra coisa que a luta traz
todo o movimento de explosão, olha pra você ver que interessante, né? Você escolheu a luta e o tênis. O tênis é tipo boxe também, é tudo um movimento de explosão. Isso ajuda a gente colocar frustrações, raiva para fora. Então, a criança que está se tornando obesa, que está guardando, segurando muito as coisas, esses movimentos para a criança de, sabe, de para fora, isso é Fora, muito curativo. Isso é muito curativo, entende? Então, tirando isso, ajuda a disciplinar, é um trabalho em grupo, ajuda a respeitar, ter respeito, isso. hierarquicamente falando, porque a luta traz essa questão de hierarquia, que hoje os meninos estão perdendo um pouco essa questão da hierarquia, sabe? Assim, são os pais, têm que ser respeitados e tal. Virou uma coisa meio confusa hoje em dia em relação a isso. E a luta, ela traz muita coisa, sabe? De autorrespeito, de disciplina, de botar para fora, de se Cuidar do próximo. e também de respeitar. Outra coisa, Ana, de entender os seus limites, sabe? E superar os seus limites. Então, assim, a luta, quando você presta atenção, eu não lutei karatê, eu lutei capoeira. E meu pai quis me matar na época, Para você ver. né? Então, assim, porque assim, como você vai lutar? E a capoeira, na verdade, não era de academia, era de rua. Era de academia que eu fazia na ginga, com o mestre Macaco na época. Muita gente lembra de mim da ginga. Mas, na verdade, que a gente ficava brincando nas praças. Meu pai queria morrer, mas aquilo também me ajudou demais, porque os esportes me ajudaram profundamente, porque te dão um senso de pertencimento, sabe, Ana? O adolescente, a criança, ele precisa de sentir que ele pertence ao mundo, a um grupo, a um lugar. Então, se a criança não acha o lugar dela, vai ser uma criança que vai ser ansiosa, que pode ser deprimida, pode se encolher para o próprio mundo e não crescer, não desenvolver, ter baixa autoestima. Então, todos nós queremos pertencer. O pertencimento faz parte de viver a vida, de estar na vida, entende? Então, assim, o esporte, ele traz muito isso, assim, de um pertencimento de um grupo, de fazer parte de uma equipe, de um grupo. Então, isso ajuda muito as crianças. Os pais que estão assistindo, Eu, assim, tentei, sabe? incentivem as crianças. Eu tentei me policiar muito com meus filhos, muito, de incentivar, de levar, de buscar, fazer com que eles. Eu queria que eles brincassem, mas eu queria que eles achassem uma modalidade na vida, Uhum. sabe? Criar essa autoestima, essa base sólida que o esporte dá, né? É Não, incrível. hoje o meu neto, Davi, de 12 anos, ele chegou outro dia com a medalha, duas medalhas, e falou assim: vó, isso aqui é em sua homenagem. Ele faz o karatê. Ó, que bonitinho. É um menino assim que transformou fisicamente a personalidade dele, a postura dele é outra, impressionante como esse menino cresceu, sabe? Então eu cobro Agora, do ô Pedro, Ana, motivem ele a não parar, a continuar. é isso daí, não pode. Agora, uma outra coisa que assim, às vezes me preocupa muito hoje em dia é assim, das pessoas não se aprofundarem tanto nas coisas, entende? Então, assim, quando a gente fala assim do pai preocupar com o filho e querer saber o que está acontecendo, é realmente aprofundar, não é assim, não, tá tudo bem, eu vi. Entende? As pessoas hoje em dia assim estão banalizando muito as coisas, virou uma coisa muito imediata, um imediatismo, as pessoas querem tudo rápido, a velocidade É do assim, mundo hoje trouxe essa questão. é porque a internet cobra isso da gente. Tudo fica velho muito rápido. Exatamente. Ação de segundos, tudo fica velho. Passou. E aí as pessoas não se aprofundam, elas não tomam esse cuidado, elas não tomam esse tempo de se aprofundarem. Então, assim, de olhar para as nossas questões com mais cuidado, com mais profundidade, como eu te falei, assim, desvendar os segredos, sabe? Trabalhar isso, porque isso nos adoece de alguma forma, somatiza de alguma maneira. Então, assim, eu estou sempre linkando e trazendo para o nosso tópico, porque
eu acho que é uma coisa importante para os pais entenderem assim, que isso é uma coisa que salva a vida de uma criança. E isso transforma, que os pais estão ali, Ana, criando o futuro de um ser. A verdade é uma responsabilidade enorme. Você está ali, literalmente, designando o futuro de um serzinho, que vai se tornar um adulto, que vai se tornar um profissional, um marido, uma mulher, enfim. Então, assim, é uma tarefa que não é fácil, viu? Vou te falar. Não, Eu acho que ser pai e mãe é um desafio, assim, eu tremendo. hoje, né, criar E eu respeito muito, assim, eu respeito muito. Eu não sou, eu escolhi não ser. Pimenta, quando eu fiz 50 anos, eu falei assim, João, vamos ter outro filho? Ele olhou para mim e falou, Ana Paula, eu vou te internar, você está ficando louca. Eu falei, eu ainda podia ter outro filho se eu quisesse, né? Olha, eu queria muito. Depois eu fui vendo as coisas ao redor do mundo, o que vem se transformando, né? As pessoas vêm se transfigurando, as pessoas vêm. Eu não julgo ninguém, mas eu acho que Não, nem eu. coisas que você precisa deixar acontecer, as pessoas precisam ter o seu poder de escolha na maturidade. Eu acho que as pessoas estão passando o carro na frente dos bois, tem valores que eu acho que a gente não pode perder. Tudo eu aceito, mas você precisa saber lidar com as questões e adquirir uma certa maturidade. Eu vejo hoje nos colégios, olha, a quantidade de coisa que eu escuto, que eu vejo acontecer, eu não sei se eu tinha cabeça para ter filho hoje. Não. Eu fico pensando que mundo que meus netos vão pegar. Pois é, eu também tenho essa preocupação, sabe? Porque realmente não está fácil. E, Ana, o que eu acho que piorou muito, a intolerância. Sabe, as pessoas estão extremamente intolerantes e aí virou um desrespeito ao outro, a opiniões, enfim, virou uma loucura essa falta. Crianças estão sem limite de educação. Exato o que eu estou te falando, mas aí, Não pode. Isso é pai e mãe é, que educa. fato, fato, isso é fato. Caso se alguém desrespeitar um funcionário, eu vou na jugular. Ninguém desrespeita, né? Eu acho, como a gente falou no início, isso, como a gente falou no início, né, Ana? Assim, eu tiro o pai e mãe da cruz, que eu acho que todo mundo, os pais fazem o melhor que eles podem. Entretanto, eu acho que é uma função básica, né, dos pais é educar, né? E educar é uma tarefa difícil. Muito. Educar é chato. Educar é uma coisa que você fica ali insistindo, insistindo, repetitivo. Mundo, Tiziana, que você vê como menina. Eu, com 12 anos, estava ralada de bicicleta, estava subindo em árvore, estava no pique, né? Estava jogando meu tênis. Hoje, meninos de 12 anos estão dormindo com o namorado, 13 anos, está querendo botar mamar, botar silicone, botar boca. Você está entendendo? Então, é um mundo totalmente diferente do que a gente vivia. Uhum, uhum. As meninas estão virando mulheres muito cedo, muito cedo. As novelas estimulam determinadas coisas, né? Que Sim. elas são meninotas demais. Eu falo, meu Deus, isso não tem cabeça para discernir nada muito profundo. E que dirá essa questão do coração, do corpo? Não E tem nem corpo de mulher ainda, né? Não chegou nem nesse lugar ainda, né? pode, eu vejo meninas de 12, 13 anos, sabe, perdendo a virgindade. Eu falo, meu Deus do céu, porque dali você pode até ter alguém para o resto da sua vida, aquilo ali virar uma grande história de amor, mas o que vai acontecer, o normal que a gente vê, dali vai passar para outro, e dali de outro, e outro, e outro. Eu falo, meu Deus do céu, é o seu corpo. Pois é, Ana. Aí o que acontece? Aprender Isso sim. a lidar com essa nova geração. Pois é, aí isso se encaixa dentro daquilo que eu te falei do pertencimento. Então, o que acontece? Se muitas começam a fazer, várias querem pertencer a esse mesmo lugar. Então, começa a virar. Não pertence, estão fora da roda, né? Exatamente, entendeu? 4 netas.
virou para mim, uma delas falou, vó, fica tranquila, tá? Minha escola é mais careta, nós somos caretas, tá? A gente não entra no meio, tem coisas que a gente não vai fazer. Eu falo que eu confesso que foi um alívio para mim, te juro. Porque eu vejo elas estão crescendo, mas elas são meninas. Uhum. Meninas. Uhum. Eu falo, olha, gente, vocês me deram assim, alguns meses de sono, sabe? Porque criadas, por quê? Tem pai e mãe ali com ó, os 4 olhos em cima, minha filha. Com os 2 olhos em cima delas. E conversando, orientando. Não estou dizendo que vai ser como foi comigo, conosco, não. Não, Que quando acontecer alguma coisa na vida delas, elas vão estar mais preparadas, sabe? Não vai ser pois, uma aventura. sim, sim, com Então, certeza. E isso, Ana, é conversa. É conversa e mais conversa. E hoje em dia as pessoas não estão priorizando isso, né? Então, assim, como eu te falei, de novo, assim, não é minha especialidade, sabe? A gente não está aqui julgando a educação de ninguém. Cada um sabe, né? Cada história é uma história. Todos nós temos as nossas particularidades, mas tem certas coisas que eu acho que é importante a gente entender que é universal. É uma coisa que é universal, que é única, assim. que veio sempre muita criança para cá. Vinham dormir aqui. E eu lembro de um amigo nosso, que tinha acabado de separar e tinha 2 filhas. E eu não, é um pai que virou para mim, ele deixou as meninas aqui, ele falou, ó, meu telefone está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. Se você não conseguir falar num, você vai conseguir falar no outro. Se precisar trazer calcinha, eu levo. Se precisar roupa, eu levo. Qualquer coisa que acontecer, me liga. A mãe não deu um telefonema para se apresentar, para poder dizer, olha, minhas filhas estão indo para sua casa, eu estou aqui para o que precisar, qualquer coisa me liga, sabe? Eu vou falar um negócio para você, não pode fazer isso não, né? Estou julgando ninguém, não. Quer dizer, aliás, eu estou julgando, sim, gente. Tá? Me desculpa, mas eu com 2 homens, eu ligava para casa, eles quase não saíam para dormir fora, era na casa de gente muito amiga, mas eu ligava, eu conversava, eu estava presente, sabe? Como é que você deixa 2 meninas na casa de uma pessoa que você não sabe como é que é? Não, não me conhece, você não dá um telefonema, sabe? Isso é coisa de mãe, né? Então me surpreendeu o pai fazendo este papel, né? Tem que ter, criança tem que cuidar. Outra coisa que, falando dessa coisa da estrutura do lar, né? Freud falava muito que o pai era o instrumento da lei, da ordem, sabe? E tem um psiquiatra americano, que eu não me recordo o nome agora, que muitos anos atrás escreveu nas páginas amarelas da Veja, ele escreveu um artigo falando que o mundo estava caótico pela falta do pai. Não da figura paterna dentro da visão de Freud, que é o quê? Né? Essa imposição da lei e da ordem no sentido do pai de ter uma figura ali que não precisa ser um homem, mas precisa de uma figura que represente o limite, essa ordem, sabe? E dentro da psicologia a gente vê muito assim essa falta desse lugar, sabe? Assim, desse limite, dessa orientação, Essa figura. dessa figura forte, Uhum. porque, como eu falei, não necessariamente precisa ser um pai, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser até outra mulher. A questão é ter uma figura que represente Uma a figura. força, isso, que estabelece um limite, que estabelece uma regra, que estabeleça um posicionamento, sabe, que traz uma segurança, sabe? Então, assim, eu vejo as coisas muito soltas hoje em dia, sabe? Tem muito assunto pela frente, nós também com quase No, 3 minutos, né? Mas eu acho a síntese dessa conversa, eu acho que ela vai servir para alguém que assistir, vai alertar alguém ou vai chamar a atenção de algum pai, porque é muita gente, é muita criança com problema nesse sentido, da gordura. E a gente sofre muito. Eu digo isso, mais uma vez eu vou mostrar aqui, olha, eu era essa menininha aqui, olha, que sofria
um bullying enorme na escola. E então, com jeito, eu acho que vocês podem ajudar os seus filhos. O esporte salva. Um bom psicólogo, uma pessoa séria pode ajudar. Aí estou até falando da Tiziana e tudo também, não é mas ela é jeitosa do jeito que ela pode ajudar muito, né? E ajudar os pais, porque eu acho que começa tratando a cabeça depois dos filhos. E eu queria muito marcar com você, Tiziana, para a gente poder falar de temas futuros e diversos. O que é o enagrama? Como é que Tchau? Fala aí. Enneagrama. Eu quero saber o que é o enneagrama. Psicologia ayurvédica. Acho que tem vários. A questão do posicionamento da mulher no mundo de hoje, né? Que eu acho que é fundamental. O que a gente vive. Eu vejo assim, eu tiro por mim. Eu sou uma mulher que eu vou e volto, eu vou e volto. Por quê? Porque eu tenho um marido de 19 anos mais velho do que eu, meu pai era mais velho do que minha mãe, 23 anos, a história acaba se repetindo. E então eu dosei, eu não pude seguir um caminho profissional, não arrependo, eu tenho isso muito bem. Que ótimo. Poderia, mas eu dei prioridade a outra história, eu dei prioridade à minha família, então eu faço coisas para eu não ficar uma velha chata. Adorei. Mas eu acho que é um assunto para marcar um dia da semana que a gente pudesse debater. Sim, podemos, sim, a gente combina. Diferentes, porque essa questão da beleza, da mulher que chega aos 50 anos e acha que a vida acabou porcaria nenhuma. Daqui a pouco eu tô com 60, eu olho para mim. Eu também. Mas tá essa mulher linda, o quê? A vida da gente está começando. É verdade. Uma outra etapa, um novo momento. Exatamente, uma outra etapa da vida que está começando, que é maravilhosa, porque você sabe o que você quer. É isso aí. Que não quer. Exatamente. Né? É isso aí. Agora, Ana, você não depender de ninguém para te empurrar. É a melhor coisa que tem. A pessoa precisa desse travanco nas costas, sabe? Falar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso mudar, eu preciso caminhar, eu preciso passar um batom, eu preciso passar um corretivo, fazer um escove no dentista. Eu preciso gostar de mim, para que os outros gostem, né? Então, fundamental. Eu tinha muita vontade de conversar com A gente combina, assim. Quem tiver interesse, entra no meu site, que é o ticianabranco.com.br. Tem várias informações sobre a minha história, minha vida, os cursos, enfim, um pouco do meu currículo, do que eu já vivi, do que eu já estudei. Está online hoje também, Brasil inteiro. Como é que é? Você atende online hoje? Atendo. O Brasil, eu tenho clientes fora do Brasil há muitos anos. Mesmo antes da pandemia, eu já atendia fora do Brasil. É uma coisa que eu amo fazer, é minha paixão. E, gente, a Ana Paula encheu a minha bola só para consertar no que ela falou antes. Eu não sou doutora, tá? Eu não fiz doutorado. Eu falei para ela, Ana, eu tive especializações várias, mas a Ana me chamou de doutora, eu estou corrigindo ela aqui. Assim, não me enche a bola tanto assim, não. Então, só para consertar. É doutora, pode não ser na formalidade, mas eu acho que você se especializou tanto nas áreas todas. Eu agradeço o carinho. É sobre o Dr. Deepak Chopra. Eu quero que você fale dele, que foi esse homem que fala do bem-estar físico e mental, que foi autor de best-sellers, dono de uma clínica onde Madonna ia, como é que fala? Michael Jackson, você atendeu esse povo, conheceu esse povo, então acho que você vai ter histórias incríveis para poder contar. Eu tenho muitas histórias mesmo. Então, eu acho que a gente podia marcar um dia na semana, vamos? Tchau. Aí vamos, a gente... Agora é a tchau, A gente podia marcar e falar... A gente conversa. Que abrange a mulher, que a família, o que for, a gente pode até pedir sugestões para quem estiver nos assistindo, para a gente conversar com o povo, né? Junto com as pessoas. Com certeza, isso é importantíssimo. Eu acho que é importante a gente terminar para você gravar, porque eu pedi para você gravar essa live. Ok, então... Eu não sei, porque eu acho que antes de uma hora tem que finalizar. Tá, então, gente, olha, 1000 beijos para todo mundo. Ana, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite.
pela confiança. Obrigada, meus amigos que entraram. Vi algumas pessoas, mas não dá para prestar atenção em quem vai subindo aqui. Vi alguns. Minha mãe, querida, obrigada por estar me assistindo. Minha mãe é sua fã, Ana. Você manda um beijo, que eu sou fã dela há anos. Eu sou sua. Eu vou finalizar, porque senão não vou salvar. Isso. Um beijo para todos. Boa noite. Outro amor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau. Como é que eu vou salvar esse negócio, Tiziana? Jesus da Lapa. Peraí.